Olá, vamos para mais uma aula de matemática. Nossa aula 8. O tema, porcentagem. Isso aqui ainda está dentro do conjunto dos números racionais, ok? Caso vocês não se lembrem, os racionais são todos os números que conseguimos escrever na forma fracionária, sendo numerador e denominador números inteiros, ok? A gente vai aprofundar mais nessa definição matemática nas próximas aulas futuramente. Bom, antes da gente retomar porcentagem propriamente dito, a gente tem que revisar alguns conceitos das últimas aulas, que são números racionais, que eu já comentei. É todo número que eu consigo colocar em forma fracionária, com numerador e denominador inteiros. Também, aqui a gente entra nos números com vírgula. Todo número que é escrito com vírgula e ele não está na forma simplificada, ele pode ser um número racional, ok? Pode ser ou pode não ser. Lá mais para frente vocês vão aprender os irracionais, que também são números com vírgula, só que eles têm uma diferenciação entre os racionais e os irracionais. Portanto, como que eu defino os números com vírgula racionais? Os que têm vírgula e eles têm um limite, eles vão parar em algum momento, ok? Vamos pensar dessa maneira por enquanto. Então, números com vírgula. Temos os números na escrita simplificada, que geralmente são números inteiros de ordem muito grande, e os números com vírgula, que são números quebrados, não representam uma quantidade inteira, ok? Representação decimal de um número é a representação com vírgula. Sempre a gente fala a última casa decimal, 2 centésimos, 125 milésimos, 2 inteiros e 4 décimos, ok? E na última aula revisamos frações, que geralmente representam ou uma divisão ou uma parte de um total. Numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo. E frações decimais, que são, no caso, toda fração de denominador, seu 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Entramos então na porcentagem. Iniciamos agora. O que representa porcentagem? O que significa porcentagem? Porcentagem é uma fração decimal, com o denominador 100. Então, de todas as frações decimais, aquelas que o denominador é 100, é uma porcentagem, ok? Então, o que significa essa porcentagem? Se eu tenho um todo, um total, e eu divido ele em 100 partes, a minha porcentagem é quantas partes eu pego. Falando de outra maneira, de cada 100 é o quanto que eu estou pegando. Vamos ver o exemplo aqui do 30%. 30% representa 30 em cada 100. A cada 100, tiro 30. Pode ser representado como 30 sobre 100, forma fracionária, ou 0,30 ou 30 centésimos, forma decimal. A porcentagem ela é muito utilizada em textos, gráficos e tabelas que buscam representar uma quantidade para facilitar uma visão de uma reportagem, alguma coisa do tipo. Então elas são muito utilizadas nesse tipo de conteúdo, textos, gráficos, tabelas.
Reportagens usam bastante porcentagem. Época eleitoral, chove de porcentagem. Qual que tem mais quantidade de votos, menos quantidade de votos, e assim por diante. Então, a porcentagem, ela representa uma de 100, divido algo em partes de 100, a porcentagem é quantas eu pego, ok? Bom, vamos analisar esse trecho desse texto brevemente. Quase todo o lixo eletrônico do Brasil é descartado de maneira errada. No final, sobram 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico todo ano, o equivalente a 4,5 mil torres Eiffel. Apesar de um estudo com números de 2016 ter demonstrado que o reaproveitamento do material descartado naquele ano poderia render 240 bilhões de reais em todo o planeta, apenas 20% do lixo eletrônico do planeta é reciclado. Por aqui, somente 3% são coletados de forma adequada. Esse texto aqui está falando um pouco sobre o lixo eletrônico descartado de maneira errada no Brasil e um trechinho no mundo. Antes da gente avançar, observem que esse texto possui alguns números com vírgula. Então vamos retomar um pouquinho. Eles estão escritos na forma decimal ou eles são na forma simplificada? 44,7 milhões. Então na forma simplificada. 4,5 mil. Forma simplificada. Aqui eu também tenho outro número sem vírgulas na forma simplificada, 240 bilhões. E nós temos também duas porcentagens, 20% e 3%. Vamos fazer o nosso estudo da porcentagem baseado nesses dois valores, primeiramente. Diferentes representações da porcentagem. Primeiramente, vamos observar esse quadro grande aqui, esse quadrado. Ele é um quadrado separado em 100 pequenos quadradinhos, ou seja, o meu total é 100. 20% representa 20 de 100. Por isso, eu só tenho 20 quadradinhos pintados de amarelo, que representa 20 de 100, ou 20%. A escrita percentual é essa aqui, 20% com aquele símbolo de porcentagem, ok? Esse é o símbolo de porcentagem. A escrita fracionária, como é uma porcentagem, toda vez meu denominador vai ser 100. E o número da porcentagem, no caso 20, vai ser o meu numerador. Numerador é o número de cima, denominador, o número de baixo. Ok? Não se esqueçam disso. Por último, eu tenho a minha escrita decimal. Lembra na última aula? 2 zeros, 2 casas decimais à direita da vírgula. Então, meu 20% seria 0,20. Falando na forma mais correta, 20 centésimos. Essas são as 3 formas que a gente representa uma porcentagem. Escrita percentual, com símbolo de porcentagem. Escrita fracionária, o número
da porcentagem no numerador e o denominador sempre vai ser 100, e a escrita decimal vai ser sempre com duas casas decimais, sempre parando ali no centésimo. A outra porcentagem que nós tínhamos, 3%, observem nosso quadro. De 100 partes, esse quadrado está dividido em 100 partes, de 100 quadradinhos pequenininhos, e eu peguei 3 deles, que representa 3 de 100, é o meu 3%. A escrita percentual, 3%, símbolo de porcentagem. Escrita fracionária, usa o número lá da porcentagem, no caso 3, como numerador, número de cima, denominador, sempre 100. E a escrita decimal, lembra, sempre duas casas decimais, que eu tenho 3 centésimos, ou 0,03. As 3 formas de escrever uma porcentagem: escrita percentual, escrita fracionária e escrita decimal. Bom, no quadro 3 de cada 100, essa é a porcentagem. Bom, espero que tenham compreendido o que significa a porcentagem, o que ela representa, um pouco de onde que ela é utilizada, as formas de escrever uma porcentagem, são essas 3 formas. Essa foi nossa aula 8. Tenham um bom estudo aí em casa e até a próxima aula.